Olá amigos, estamos aqui para mais um vídeo e hoje nós vamos fazer o terceiro vídeo daquela série que foi os 3 vídeos mais votados naquela enquete da comunidade. E será sobre o submarino indiano, de construção indiana nuclear, o Arihant, o primeiro da série, já incorporado e comissionado, e enquanto que o segundo, o Arigat, já está em fase de testes finais. É interessante a gente falar sobre o Arihant, porque permite também a gente fazer um breve comentário sobre as diferenças dos 2 programas nucleares, se considerarmos o Brasil e a Índia. A geopolítica em que estão inseridos os países determina essa diferença. A Índia seguiu um caminho e o Brasil seguiu o outro. No final nós vamos falar um pouco sobre isso, no final do vídeo nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas, além disso, a Índia teve uma característica no seu desenvolvimento de submarinos nucleares ímpar no mundo, porque ela recebeu leasings, né, da Rússia. Nós vamos mostrar esses 2 leasings sobre os detalhes dos submarinos que foram entregues à Marinha Indiana sobre a forma de leasing. Primeiramente, eu vou mostrar essa figura aí. E nessa figura que está escrito aí, proa da classe Kilo, isso porque a seção dianteira do casco é baseada diretamente num submarino russo convencional de ataque da classe Kilo. A caixa superior do sonar e a disposição do tubo de torpedo parecem ser idênticos a esse submarino. A vela também é essencialmente muito semelhante, embora é um pouco levantada, porque o invólucro fica mais profundo à medida que a gente chega para ré e abrange os compartimentos de silos, né, dos mísseis. Um outro submarino que também pode ser considerado como base para o submarino Arihant é o submarino da classe Akula. Mas vamos ver aí a questão dos leasings que começaram o programa nuclear indiano. Vou mostrar para vocês aí essa figura que mostra apenas os 2 leasings que foram feitos, um submarino nuclear K-43, que foi entregue com o nome de Chakra. Nesse leasing a tripulação ainda era da União Soviética, misturada um pouco com os indianos, que servia para familiarizá-los com a tecnologia nuclear. E mais tarde um submarino também que levou o mesmo nome, Chakra, da classe Akula. Foi o K-152 NERPA, que foi transferido para a Índia. Vamos ver o primeiro deles. O primeiro deles, da classe Charlie, foi um acordo de leasing de dezembro de 86 a dezembro de 90, e a finalidade era a familiarização da tripulação com a manutenção e o layout de um submarino nuclear. Um segundo leasing foi feito com um submarino da classe Akula, Akula 2, que normalmente é considerado também de Akula Improved, Akula melhorado, que foi enviado em 2012, recebeu o mesmo nome Chakra. Foi um período de 10 anos de leasing, de 2012 vai até 2022. Esse submarino ainda está sobre o comando da Marinha Indiana. E, curiosamente, teve uma avaria nesse submarino, um incidente ocorrido em 2017, que causou uma avaria no sonar. Mas teria havido uma terceira tentativa de entregar um outro submarino em leasing, que seria o misterioso K-519, que foi um submarino que teve a quilha lançada em 1994, mas que em 2015 estava a construção parada, e que numa visita à Índia, o Putin ofereceu esse submarino aos indianos. Mas eles já estavam evoluindo no processo do seu próprio programa nuclear de construção autóctone, e eles resolveram recusar esse submarino. Não queriam um submarino com a quilha batida em 94, com a construção terminada lá para 2000, sabe-se lá quando. Então eles disseram, não, nós estamos já construindo o nosso, e desistiram desse submarino. Nessa figura que vocês estão vendo aí, eu já mostrei num outro vídeo, eu boto
alguns dados do programa nuclear da Índia. Mas vamos no detalhe do Arihant, que vocês estão vendo aí, vamos seguir essa figurinha aí. Comprimento de 110, uma boca de 11 metros. Já falei aqui que nucleares com a boca acima de 9 metros podem ter circulação natural. Eu não tenho a informação se esse submarino trabalha com circulação natural nas baixas velocidades. É possível, mas essa informação eu não tenho. O calado de 9 metros, um deslocamento de 6.000 toneladas e um reator 83 megawatts. Vejam que o início da viabilidade foi em 1966. Então levou-se bastante tempo também a chegar ao nuclear, assim como o nosso início de viabilidade foi no final da década de 70, início de 80. A justificativa militar veio em 1971. O estaleiro é esse que está aí, eu vou me abster de falar esse nome complicado aí, esse nome indiano aí, mas esse é o estaleiro em que foi construído o submarino. O seu lançamento se deu em 27 de julho de 2009, a criticalidade do reator em 10 de agosto de 2013, a incorporação em dezembro de 2014 e finalmente ele foi comissionado em agosto de 2016. Ele tem como armamento 6 tubos de torpedos de 21 polegadas e ele leva os mísseis Sagariga K-15, que tem um alcance de 650 km, capacidade de portar 12 desses mísseis, e 4 K4 com um alcance, um range de 3.500 km. A primeira patrulha de deterrence foi anunciada em novembro de 2018, mas a gente, na verdade, eu já disse isso também naquele mesmo vídeo, que nós não temos certeza se essa patrulha foi feita com mísseis carregados, porque naquela época o K4 não tinha sido testado ainda na plataforma, o K-15 tem um alcance muito pequeno, então se foi feita ainda uma patrulha assim meio capenga, né? Mas a gente não tem certeza se eles realmente completaram a tríade nuclear nessa data. A partir então do leasing, do início do contato com o submarino nuclear, a Índia deu então seguimento a um programa de construção própria, né? Essa figura que vocês estão vendo aí mostra alguns outros dados do submarino, mas são mais ou menos os mesmos dados que foram mostrados na figura anterior, né? E uma outra figura interessante, que é a do site HI Sutton, que é um site muito popular com relação a informações de defesa, mostra um comparativo de vários submarinos que a gente conhece, por exemplo, classe 209 /1500, que foram os submarinos que a gente teve em parceria com a Alemanha. Tivemos o Tupi feito na Alemanha e os outros 4 feito aqui, e depois o Ticuna, que foi um 209 /1500 melhorado, quer dizer, estendido, um pouco maior. O classe Scorpene, que nós estamos construindo, convencional. O classe Kilo, que foi o submarino que serviu um pouco de base para o Arihant. Temos aí o Arihant e embaixo o Chakra, o Akula, que foi emprestado na forma de leasing. Então essa figura mostra em escala o tamanho desses submarinos. Antes de entrarmos em alguns outros detalhes e mostrarmos algumas figuras, vamos falar um pouco sobre a orientação que a Índia deu ao seu programa, porque, diferentemente de outros países, como a União Soviética, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, excetuando talvez a França, todos esses países iniciaram seus programas nucleares construindo submarinos de ataque. E depois, uma vez testado o reator, testado o projeto do submarino de ataque, partiram para o submarino balístico. A Índia fez um caminho inverso, ela começou pelo submarino balístico, né? Como eu disse, premido pelas circunstâncias, pela geopolítica local, né? E depois ela está pensando em construir submarinos nucleares de ataque. Mas ela começou pelos balísticos. O Arihant, o primeiro da série,
é balístico, o Arigat também é balístico, e o terceiro, o S-3, também é balístico. É um caminho diferente. Quando eles começaram, os cientistas indianos tiveram alguma dificuldade. E daí veio o apoio russo. A gente sabe que houve a presença de técnicos e engenheiros russos no início desse programa. Então, houve uma certa transferência para a Índia a partir de conhecimentos russos. Muito bem. Essa figura que vocês estão vendo aí mostra detalhes dos 4 tubos de mísseis balísticos, os 4 de 3.500, K4, e os 12 K-15 Sagarika de 750 km de alcance. Vejam que, no caso do Sagarika, cada tubo leva 3, daí ele poder portar 12. Então são em cada tubo 3 vezes 4, 12 mísseis padrão K-15. Uma outra figurinha mostra detalhes da vela, detalhes interiores da vela do submarino. E eu agora vou falar para vocês um fato curioso que ocorreu com esse submarino. No início de 2018, a imprensa indiana ela informou que o submarino tinha permanecido 10 meses no cais, em reparos, em função de um acidente causado por entrada de água salgada por uma escotilha sobre o reator. Essa é uma explicação um pouco inusitada, porque esse submarino ele não tem uma escotilha sobre o reator. Então, e se tivesse, seria absolutamente impossível que ocorresse um vazamento de água sem que sensores mostrassem isso. Então, essa explicação que apareceu nos jornais, na imprensa indiana, ela é uma explicação meio esquisita, porque se não existe uma escotilha, não poderia ter havido a inundação da Praça de Max. O que se especula é que arrumaram alguma desculpa para explicar o fato de o submarino estar 10 meses fora de operação. E por que ele ficou fora de operação? A especulação, o que se imagina, é que não havia ainda protocolos estabelecidos de controle de decisão para que o submarino operasse com os mísseis carregados. Porque não havia ainda sido ajustado um protocolo que permitisse o controle civil do disparo desses mísseis. Então, durante, provavelmente, uma fase em que esses protocolos estavam sendo discutidos e ajustados, a Índia preferiu deixar o submarino não operando do que tê-lo não só, talvez, ainda sem a capacidade de ter os mísseis, como também sem um protocolo de decisão, se houver essa necessidade, houvesse uma crise em que houvesse algum tipo de ameaça de os mísseis serem acionados. Então, sem um protocolo de decisão, uma cadeia de decisão bem estabelecida, controlada pelo Poder Civil, eles preferiram deixar o submarino parado. E principalmente porque já tinham anunciado que tinham feito uma patrulha de deterrence no ano anterior. Então, o submarino ficou parado e sem estar disponível para qualquer tipo de retaliação nuclear. E a desculpa de colocar um acidente seria talvez a melhor. Só que escolheram uma desculpa que não fecha, né? Porque esse acidente me parece ser impossível. Uma outra figurinha que eu vou mostrar para vocês aí mostra o Arihant, o Chakra, que é o submarino emprestado, e o Arigat em construção numa base, na base onde eles foram construídos. É interessante isso porque surgiu uma discussão, uma especulação, e essa figura aí mostra isso, uma especulação num fórum de defesa indiana, que diria, as pessoas discutem nesse fórum,
que esse submarino que está sendo indicado, né, na figura oficial como o Arihan não seria o Arihan, seria o segundo da série, o Arichat, e que esse segundo da série teria uma quantidade maior de silos. Em vez de 4, teria 8. Então, até marcado ali em vermelho os 8. Né? Mas isso é uma discussão num fórum de defesa indiano. Né? Não se tem absolutamente certeza disso. O interessante dessa figura é que mostra o classe Arihan ao lado do navio, do submarino Chakra, que foi entregue à Marinha Indiana como leasing. Né? Muito bem. O importante agora é a gente falar sobre um problema da construção e do projeto de submarinos balísticos e cotejar isso com a nossa Marinha. Né? A construção e o projeto de submarino balístico é um pouquinho mais complicado. Vocês vejam, por exemplo, e eu já mostrei isso num vídeo anterior, o acidente do K-219, toda a cadeia de eventos do acidente começou por um vazamento nos silos de combustível, nos silos de mísseis balísticos. A água penetrou e teve toda aquela sequência de eventos com a formação de gases, etc. Ou seja, a construção de um submarino balístico com mísseis, com silos de mísseis, é um projeto mais complexo. E por isso mesmo é que as marinhas, elas começam sempre pelo submarino de ataque, testam integram os seus sistemas nucleares no submarino de ataque e depois partem para a construção de submarinos balísticos. No caso da Marinha Brasileira, não existe nenhuma indicação de que a gente venha a fazer submarinos com mísseis de cruzeiro, ou seja, com silos. Balísticos não, porque a gente não tem na nossa Constituição, pelo menos por enquanto, autorização para uso de armas nucleares. Mas a Marinha poderia pensar num submarino com mísseis de cruzeiro. Mas para isso ela precisa primeiro desenvolver o míssil de cruzeiro, testar o míssil de cruzeiro na plataforma. Então, aqueles que ficam pleiteando isso, têm que levar em consideração que esse é um passo subsequente. Primeiro, o submarino de ataque, que embora toda a sua complexidade é mais simples do que o submarino balístico. E depois um submarino com mísseis cruzeiro ou balístico. Não existe uma indicação, mas não se pode dizer que não venha a ser pensado pela Marinha, talvez no terceiro ou no quarto nuclear, a questão de equipá-los com mísseis de cruzeiro. Para isso teríamos primeiro projetar esse míssil e testar. Então, essa é uma consideração que explica também o porquê que se começa sempre pelos submarinos de ataque, para depois a gente pensar em fazer qualquer submarino que tenha míssil balístico ou de cruzeiro. Então era isso, acho que cobrimos todo o desenvolvimento do Arihan e os seus detalhes, e se gostarem, clica aí, se não gostarem, paciência, né? Faz parte do jogo. E até uma próxima vez. Até a próxima.